Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus voltar. Que bom que todo dia tem a Voz da Profecia, e eu quero hoje mandar assim um abraço muito carinhoso, muito sincero para todos os amigos que estão nos acompanhando aí de norte a sul, leste a oeste, do nosso querido Brasil. Oh, Deus seja louvado. Cada dia mais a gente vê que a audiência cresce, e tudo isso é graças à bênção do Senhor e também, é lógico, ao seu envolvimento, seu compromisso em compartilhar a palavra de Deus com seus semelhantes. Um abraço para você que nos acompanha do norte, do nordeste, do centro-oeste, daqui da região sudeste, também do sul do Brasil, do país inteiro. Que o Senhor esteja contigo, esteja com seus queridos familiares. Eu quero iniciar com você hoje uma reflexão com o tema Inconformados. Inconformado é aquele que não se conforma, não é? É descontente, renitente, insatisfeito. O texto bíblico principal da nossa reflexão está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Esse é um verso conhecido e cuja mensagem é tremendamente importante para todos os filhos de Deus. Eu disse, carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, está escrito: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repetindo, Paulo diz: não vivam conforme os padrões deste mundo. Numa outra versão mais tradicional diz assim: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe que Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, ou seja, devemos viver inconformados com o mundo, mas entenda que mundo aqui não em relação ao planeta ou às pessoas, mas a condição de impiedade, incredulidade, alienação de Deus e oposição a Deus. Você compreende? Não é viver inconformado com o planeta, até porque esse planeta é a nossa casa e nós devemos sim cuidar dele, preservá-lo. Também não devemos viver inconformados com as pessoas. As pessoas, sejam elas quem forem, devem ser amadas por nós como cristãos, tratadas com um profundo respeito e carinho. Mas como eu disse, quando Paulo diz que nós devemos viver inconformados com este mundo, é no sentido dessa realidade presente, de impiedade, de alienação de Deus, de incredulidade, de oposição a Deus. Inconformados com a realidade de desprezo aos princípios e valores estabelecidos por Deus. Até porque você sabe que, de acordo com a revelação bíblica, o mundo inteiro jaz no maligno. Essa é uma declaração de João, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 19, João diz: sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. E o próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele declarou que o diabo é o príncipe deste mundo. João 14, verso 30. A questão é que o inimigo, ao levar os nossos primeiros pais a desobedecerem a Deus, a pecarem, o inimigo usurpou o domínio deste mundo. E o apóstolo Paulo diz que Jesus quer nos livrar,
ou nos desarraigar deste mundo perdido. Como eu disse, mundo aqui, sobretudo, uma referência a essa realidade de incredulidade, de alienação, de oposição a Deus, de impiedade. Eu leio o texto que está na carta aos Gálatas, capítulo 1, versos 3 a 5. Na minha Bíblia está escrito assim: que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Observe o que está escrito. Jesus, ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso. Numa outra versão diz assim, para nos desarraigar deste mundo perverso. A ideia de desarraigar é arrancar pelas raízes. Significa que Deus quer nos tirar completamente dessa realidade de incredulidade, de alienação, de oposição a Deus. Porque este é um mundo perverso, um mundo mau, perigoso, traiçoeiro, injusto, enganoso. O desejo de Deus é esse para você e para mim, por isso que Paulo diz que nós devemos viver inconformados com este mundo. E citando João, como já citei, mais uma vez um texto de João, primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 a 17, o discípulo amado diz assim: não amem o mundo. E eu insisto, aqui não é em relação às pessoas e nem ao planeta, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A mensagem é: não se iluda. Essa realidade presente e caótica de alienação e oposição a Deus, isso vai passar. Isso não vai durar para sempre. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ou seja, aquele que ama o Senhor e anda nos caminhos do Senhor, este sim, permanecerá para sempre. Que Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo continue a obra já iniciada em sua vida, na minha vida também, para que nós vivamos assim, segundo a palavra do Senhor e não segundo a palavra do mundo, porque lembre-se disso, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Me olho no espelho e só vejo meus defeitos. Vejo quão distante estou do ideal, quão dissemelhante sou do Pai. Levo minhas cargas, levo minhas dores. Minhas cicatrizes mostram bem o quanto me feri, me machuquei. Mas Deus, com seu amor me ergueu, com amor me acolheu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. Eu saio para a vida, para as batalhas dos meus dias, e o desafio é ser como ele foi, só depender de Deus, viver o amor. Peço todo dia, que Ele seja o guia. Ponha seu Espírito em mim, me torne habilitado pra servir. E Deus, com seu amor me ouviu, sua graça me envolveu e de beijos me cobriu. O que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, a bondade que dele vem.
que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. E é nele que eu sigo em frente, e pensando nele eu escolho a vida. O caminho largo já não me seduz, vou andando no caminho estreito, esse é meu jeito, e ele vai comigo. Se ele vai comigo, porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou, naquele que me comprou. Louvo o seu nome. Senhor, queremos viver conformados, moldados, em harmonia com a Tua palavra, porém inconformados, Senhor, transformados, totalmente separados dessa realidade caótica do mundo no qual vivemos, um mundo cheio de impiedade, de incredulidade, de depravação e maldade. Por isso nós te suplicamos, Senhor, habita em nós pelo Espírito Santo e ajuda-nos, Senhor, a vivermos o conselho de Tua palavra, que em vez de conformados com esse mundo, sejamos transformados pela presença do Espírito Santo em nossa mente e em nosso coração, para que nós desfrutemos, experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E a nossa oração é em Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.